Muito bem, pessoal, mais uma aula de física. Nessa aula nós estamos vendo alguns tópicos sobre termologia e termodinâmica. Bem, a gente tem que o conceito de energia térmica para a física nada mais é do que a soma das energias cinéticas decorrentes da agitação das moléculas que constituem a matéria. E aí vem a ideia de temperatura, que é a medida associada ao grau de agitação dessas partículas, tá, de um corpo ou de um sistema físico. Portanto, ela indica o nível de energia térmica média das partículas. Então, vamos entender isso daqui. Olha só esse desenho, essa representação. Nós temos as moléculas, tá? E nós temos aqui um termômetro medindo essa agitação, né? O que acontece? Esse grau de agitação. Então, o que acontece aqui? Olha só. Conforme vai aumentando a energia cinética de molécula a molécula, nós vamos ter que a energia cinética média também vai estar aumentando, né? As moléculas estão mais agitadas. Consequentemente, olha só, o termômetro ele está aumentando ali a marcação de sua temperatura, tá vendo? Então, assim, a energia térmica nada mais é do que a soma da energia cinética de cada uma dessas partículas que estão se agitando aqui. Agora, como é que a gente faz para uma partícula, ou até mesmo para um grupo de partículas, de um corpo, um sistema físico, aumentar a sua energia cinética? Uma das formas é o calor, tá? O que é o calor aqui na física? O calor é a energia térmica em trânsito. Tem que ser nessa condição, ó, energia térmica em trânsito, tem que estar em movimento. E olha só, hein? Está sendo transferida de um corpo para outro devido à diferença de temperatura existente entre eles. E olha, sempre do corpo de temperatura mais elevada para o de menor temperatura. Então, nós temos um exemplo aqui, olha só. O corpo A está a 80 graus Celsius. E aí, ele fica em contato térmico com o corpo B, que está a 40 graus Celsius. Então, a propagação do calor, o sentido do calor vai ser de A para B. Sempre do de maior temperatura para o de menor temperatura. Só que chega um momento que isso cessa, né? Então, assim, o corpo A ele vai começar a reduzir a temperatura dele, e o corpo B, que está recebendo o calor de A, vai começar a aumentar a sua temperatura, e eles vão chegar num equilíbrio térmico ali, vão chegar num ponto em que os dois terão a mesma temperatura. Então, o equilíbrio térmico é o estado em que a temperatura compartilhada pelos corpos, depois de cessar a transferência de calor entre eles, é idêntica. O equilíbrio térmico aconteceu aqui, ó, a 50 graus Celsius, né? Então, de 80, ela reduziu para 50 graus Celsius, enquanto que aqui de 40 ela aumentou para 50, tá vendo? E aí nós temos essa característica aí. Agora, o que é esse termômetro aqui que está medindo isso, né? Que a gente consegue marcar essas temperaturas de 80 para 50, de 40. O termômetro nada mais é do que um dispositivo que contém um material, uma substância termométrica, que sofre variação regular de alguma característica, sendo submetida a diferentes temperaturas. Normalmente hoje os termômetros, assim, que tem essa característica aqui, é feito de álcool, tá? Com algum corante, alguma coisinha assim. Mas também já foi feito de mercúrio e tudo mais. Agora, esse calor, como é que ele se propaga? Como é que ele passa de um corpo para o outro, tá? Tem três formas de propagação de calor. Nós temos a condução térmica, a convecção térmica e a irradiação. A condução térmica, você vai ter que, molécula a molécula, vai conduzir esse calor, tá? Então, você começa a ter agitação mais próximo da fonte de calor, e essa agitação faz com que essas moléculas aqui fiquem mais, se movimentem mais, tem mais energia cinética, e essa energia cinética ela vai passando gradativamente aqui pelo sistema, né, ou por esse corpo aqui.
Aqui a gente tem que entender como se fosse uma barra de ferro, por exemplo, né? É óbvio que o ferro esquenta mais rapidamente quando ele está mais, assim, a parte que está mais próxima do fogo, né? E conforme a gente vai se distanciando da fonte térmica, a temperatura vai ficando menos elevada. A outra forma que nós temos é da convecção térmica. Então aqui a gente imagina que tem uma fonte de calor, tá? Um foguinho aqui. E aí a gente vai ter que essa região aqui vai ter uma temperatura mais elevada do que lá em cima. Automaticamente, se a temperatura aqui está mais elevada, as moléculas estão mais agitadas, o que faz com que elas fiquem mais longe uma das outras. Então, a distância média relativa entre as moléculas que estão aqui embaixo, nessa região aqui do fluido, né, elas vão estar mais agitadas do que as que estão lá em cima. Automaticamente, a densidade dessas moléculas dessa região aqui do fluido vai ser menor. Densidade menor sobe. E a densidade maior, as moléculas estão mais juntinhas aqui, vai descer, tá? E aqui está a ideia da convecção térmica. Isso acontece com vento, isso acontece na geladeira, acontece na chaleira no fogão, tá? E a outra forma é a irradiação. A radiação nada mais é do que o calor se propagando aí através das ondas eletromagnéticas, aquelas mesmas que a gente viu lá quando nós falamos sobre óptica, né? E um exemplo seria o Sol, por exemplo, né? O Sol está sendo fonte de calor para a gente através da radiação térmica. Importante destacar, né, que é a forma que o calor tem para conseguir se propagar no vácuo. Muito bem. A gente consegue classificar calor de duas formas, tá? O calor sensível e o calor latente. Vamos identificar quem que é quem, então. Olha só, o calor sensível é o calor trocado que faz com que a substância sofra variação somente de temperatura. Já o calor latente, o que que é? O calor trocado que altera o estado físico da substância com a temperatura permanecendo constante, recebe o nome de calor latente. Então, basicamente é assim. Aumentou a temperatura? Calor sensível. Mudou de fase? Calor latente, tá? Então, assim, as substâncias, elas se apresentam em três estados: sólida, líquida e gasosa. Vamos pegar a água como substância de exemplo aí. A água líquida, o gelo e o vapor. A substância, as moléculas, são as mesmas nas três situações aí. Nos três estados de agregação dessas moléculas, né? H2O. Acontece que em cada fase ela está agrupada de forma diferente, ok? Então vamos pensar assim, ó. A fase sólida, aqui, ó, onde a gente está relacionando a temperatura com a quantidade de calor recebida pela substância. Lá no começo ela está em sua fase sólida, ok? Então nessa fase sólida aqui é como se nós tivéssemos a água no seu estado de gelo. Conforme a gente vai colocando o calor no gelo, vai recebendo aí ó, a quantidade de calor sensível, esse gelo está aumentando a sua temperatura. Então, por exemplo, ele estava lá no seu menos 50 graus Celsius. Começou a aumentar a temperatura, começou a aumentar, ficou lá no menos 30, começou a aumentar, ficou lá no menos 10, até chegar no momento em que o gelo começa a derreter e passa a fase líquida. Nesse momento, que na água acontece a 0 graus Celsius, né? A gente vai ter o ponto de fusão. Esse ponto de fusão, a temperatura ela fica estagnada aqui no 0 graus Celsius, certo? Conforme você vai colocando o calor aí na substância, ela vai só utilizar esse calor para mudar o seu estado de agregação das moléculas. Então, as moléculas estavam um pouquinho mais juntas quando estavam no gelo, né? E aí a gente vai ter que elas vão ficar um pouco mais separadas. E aí nós teremos, né, que o
ela vai estar, então, na sua fase líquida. Bacana? Então, nesse momento, nós estamos somente tendo aí a quantidade de calor latente e aqui de fusão, porque ele está transformando sólido para líquido. Chega um momento que o gelo vai estar todo derretido, nós vamos ter, por exemplo, a água aí, né, somente o líquido, e aí conforme a gente vai continuando a jogar calor aí no sistema, nós teremos que a temperatura volta a aumentar. Então, a água a 0 graus Celsius começa a jogar temperatura, jogar calor ali, ela vai aumentando a temperatura, né? Chegou lá, então, no seu ponto máximo aí, que é 100 graus Celsius. Esse ponto máximo aqui a gente chama de ponto de ebulição, que é o momento que ela começa a mudar de fase. E a água, quando ela ferve, ela não passa de 100 graus Celsius ali, se a gente considerar a temperatura de um ATM, né? Então ela vai fervendo, ela vai evaporando, e nesse momento ela passa, então, a receber calor e utiliza esse calor para fazer aí mudança de fase. Então nós voltamos a ter calor latente, ok? Então, quando a água evaporar totalmente, aí nós teremos aí toda essa substância na sua fase gasosa. E aí não tem valor nenhum, limite para a gente aumentar essa temperatura, né? Então a gente vai ter que, ela vai ficar aí, todo o calor que receber a partir daqui vai ser então calor sensível. Maravilha? Agora, como é que a gente calcula isso? Bem, vamos lá, vamos falar primeiro do calor sensível. A gente tem que a energia sendo adicionada ao corpo faz com que a temperatura desse corpo se eleve, tá? A gente está no calor sensível, não tem mudança de fase aqui. Agora, às vezes o corpo ele passa a agir também como fonte térmica, ou seja, a energia sendo retirada do corpo faz com que a temperatura dele diminua. Então, o calor pode tanto estar entrando no sistema quanto saindo, ok? Bem, então, podemos afirmar que a quantidade de calor sensível, que a gente chama de QSzinho ali, a QS, né? Quantidade de calor sensível, que um corpo recebe de uma fonte ou cede para outros corpos, depende de 3 fatores. O primeiro fator é uma coisinha que a gente chama de calor específico. E nós representamos esse calor específico por uma letrinha C, que é a característica da substância, tá? Bem, isso depende do seu estado de agregação das moléculas. Esse quadrinho do lado aqui, ó, mostra pra gente algumas substâncias, tá? No livro tá mais completo, mas eu peguei aqui só para exemplificar mesmo. Hidrogênio, a água, o álcool e o gelo. Vamos pegar a água e o gelo que a gente estava usando como exemplo, né? O calor específico da água é 1 e o calor específico do gelo é 0,50. Mas por que muda? O que isso significa? Olha só, o calor específico expressa a quantidade de calor que deve ser trocado para que a massa unitária, ou seja, 1 grama, vamos colocar, da substância, varie sua temperatura em uma unidade, tá? Então, aqui eu estou simplificando. Eu tenho 1 grama de água e eu tenho que aumentar a temperatura dela em 1 grau Celsius. Quanto de calor eu tenho que colocar ali? Ora, 1 grama de água, então eu vou ter que colocar, olha só, uma caloria, para que eu consiga aumentar a temperatura dela em 1 grau Celsius. Já no gelo, observe que o calor específico diminui, ou seja, para eu pegar 1 grama de gelo e aumentar a temperatura dele em 1 grau Celsius, eu preciso colocar ali 0,50 calorias, metade, ok? Bem, a gente então tem que considerar a massa, né? Porque a gente está falando sempre 1 grama. É óbvio que se eu aumentar a massa, aumentar a quantidade de gelo, aumentar a barra de gelo lá, eu vou precisar de mais calor para conseguir derreter tudo aquilo lá. E também a variação da temperatura que eu estou considerando. Então, são 3 coisas, tá? Calor específico,
massa e a variação da temperatura. É óbvio que quanto mais congelado tiver o gelo, ou seja, menor a temperatura dele, mais tempo vai demorar para ele chegar lá no seu 0 graus Celsius. Matematicamente, a gente consegue relacionar essas grandezas assim, ó, que macete. E esse delta θ aqui representa a temperatura. Então, vamos lá. Calor sensível é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, que é macete. Maravilha. Só tem um detalhe, tá? Quando estamos trabalhando com objetos formados por vários materiais, não há como determinar um único calor específico ali para ele. Então, o que a gente faz? Nós utilizamos, nesses casos, uma grandeza auxiliar chamada capacidade térmica. E a capacidade térmica a gente representa por um C maiúsculo. Então, se liga lá, hein? C minúsculo, calor específico. C maiúsculo é a capacidade térmica, que indica a quantidade de calor que o objeto deve trocar para variar sua temperatura em 1 graus Celsius. É a mesma coisa, só que aqui eu não posso dizer que o calor específico não é uma substância, é um conjunto de substâncias, né? Então, eu consigo, no máximo, descobrir qual vai ser a quantidade de calor que aquele corpo tem que receber, né, para ele aumentar a sua temperatura em 1 graus Celsius. Bem, assim a gente vai relacionar, né, que a capacidade térmica vai ser igual à quantidade de calor sensível dividida pela variação de temperatura, o quanto de calor que eu tenho que colocar para aumentar a temperatura daquilo ali. A gente consegue relacionar essas duas equações, tá? Quando a gente faz isso, a gente também consegue encontrar que o calor específico, a capacidade térmica vai ser igual aí a, a massa vezes o calor específico, tá? Bem, e o calor latente, onde é que entra nessa história toda? A quantidade de calor latente que um corpo ou um fluido recebe ou cede nas transições entre fases depende de dois fatores somente, tá? Aqui são só duas variáveis. A massa, que se mantém, porque, lógico, quanto mais massa você tiver, mais calor você vai precisar para trabalhar ali a questão da mudança de fase dela. E também uma coisinha aí que a gente representa pela letra L, que tem exatamente esse nome, tá? Calor latente de mudança de fase. Bem, então, ó, é uma constante de proporcionalidade, característica da substância denominada calor latente da temperatura. Essa grandeza indica o calor, essa grandeza indica quanto calor é necessário para que cada unidade de massa da substância sofra a mudança de fase considerada. Por exemplo, no caso da água, o que a gente tem? Olha lá. Fusão, 80 calorias para cada grama. Então, veja bem, eu estou fazendo o gelo aqui virar água, né? Fazendo sólido para líquido. Eu preciso jogar 80 calorias para cada grama de gelo que eu tiver ali para conseguir fazer isso. Já lá na vaporização, olha só o valor que a gente tem, 540 calorias por grama. Ou seja, você tem lá uma quantidade de água. Para cada grama que você tem ali de água, você tem que jogar nela 540 calorias para você conseguir fazer com que ela tenha mudança de fase. Senão, ela continua água. Bem, a expressão matemática para isso é só relacionar então massa com o Lzinho aqui e a gente chega que o calor latente é Q igual a massa, QL, né, que é calor latente, é igual a massa vezes o calor latente de mudança de fase. A gente chama de Q mole a equação, tá? Então, nós temos a equação do Q macete e a equação do Q mole. Maravilha, então. Vamos entender um pouquinho como é que funcionam esses processos aí de transformação. Então, aqui tem uma GIF que mostra pra gente, para exemplificar o que está acontecendo ali, né? No estado sólido, normalmente, né, é quando nós temos a maior concentração das moléculas aqui. Então, a densidade aqui costuma ser maior, tá? Conforme a gente aumenta a temperatura,
Ainda que se mantenha sólido, as moléculas vão estar um pouquinho mais agitadas. Chega um momento que essa agitação é tamanha que uma começa a se desprender um pouco da outra, e aí a gente começa a falar do calor latente. Então, do sólido para o líquido, nós vamos estar tendo ali o ponto de fusão. O que rola então? Nesse momento, a gente começa a ter a substância no seu estado líquido. E aí a gente vai ter que, conforme você vai aumentando a temperatura, acontece a mesma coisa que acontecia aqui. A gente vai ter as moléculas cada vez mais agitadas, até chegar ao seu ponto de vaporização ou ebulição. Nesse ponto, a temperatura do líquido se mantém, tá? E aí ela passa para o estado gasoso. Aí sim, o estado gasoso começa a aumentar a temperatura. No estado gasoso, a gente vai ter, então, que nesse sentido de aumento de temperatura, nós chamamos de processo endotérmico, quando rola a absorção de energia. Desculpa. Então, veja bem, ó, a gente tem aqui as moléculas, para elas aumentarem a energia cinética delas, elas precisam receber, elas precisam absorver energia. Mesma coisa aqui no líquido, para ela chegar disso aqui e passar para o gasoso, ela também vai precisar receber energia, vai precisar absorver energia para aumentar a energia cinética das moléculas, aumentando a energia interna, né? E aí vai passar para o estado gasoso. Agora acontece também o sentido contrário, quando a gente passa do gasoso para o líquido e sólido. A gente chama isso aí de processo exotérmicos, onde a gente vai ter então a liberação de energia. Essa energia que está concentrada aqui no gasoso, ela tem que de algum modo passar para alguém. Alguém tem que tirar essa energia dela. E aí ela começa a diminuir a energia cinética das moléculas, diminui a energia interna do corpo, e aí nós vamos ter, né, a liquefação. Então é quando passa do gasoso para o líquido. E depois a mesma coisa, a gente vai tirando energia, esse sistema vai passando o calor para um outro corpo, e aí nós passamos do líquido para o sólido, que nós chamamos de solidificação. É isso aí. Bem, e aí a gente tem o conceito, né? Já entrei em alguns conceitos da termodinâmica em si. O objetivo inicial da termodinâmica era estabelecer as relações entre calor e trabalho, além de estudar transformações gasosas particulares sob o ponto de vista energético, assim como o funcionamento dos então denominadas máquinas térmicas. Mas olha só, hoje a termodinâmica se ocupa com quaisquer transformações de energia em sistemas macroscópicos. Usam-se conceitos de termodinâmica na engenharia, na química, na biologia, em vários outros locais. Basicamente, quando a gente está tendo algum processo termodinâmico, a gente vai estar envolvendo um estado inicial de um gás, por exemplo, e o estado final desse gás. Quando nós estamos falando do estado inicial, a gente vai ter que estar considerando, então, pressão, volume, temperatura e densidade. São as mais comuns, tá? Quando rola um processo termodinâmico, a pressão ela vai ter variado, o volume, a temperatura, a densidade, às vezes varia só um, às vezes não varia nenhum, às vezes varia só um, às vezes variam todos, né? Então a gente tem que estar sempre ligado em quais processos termodinâmicos nós estamos falando. O importante é que cada estado é caracterizado por um conjunto de grandezas, e essas grandezas a gente chama de variáveis de estado. Agora, como assim, energia interna do gás? O que a gente está querendo dizer com isso daí? Lembra que a temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas, né? E se a gente quer fazer com que essas moléculas se agitem mais, a gente tem que aumentar essa temperatura. E para isso, a gente tem que colocar calor no sistema. Quando eu coloco calor no sistema, as moléculas se agitam mais, automaticamente tem mais agitação, as moléculas estão mais rápidas, aumenta a velocidade delas, o que faz com que a energia cinética delas aumente, ok? E aí nós vamos ter, né, que a energia interna desse corpo aumenta. Então, olha só,
Quando a gente fala em energia interna do gás, eu quero deixar bem claro para vocês, nós estamos falando de um gás ideal, ok? Um gás idealizado. Ou seja, é um gás que tudo é perfeitinho nele. Quando a gente vai para o mundo real, muda uma coisinha ou outra, mas para a gente não é importante agora. Então, olha só, a energia interna do gás diz o seguinte, ó, a única variável de estado que altera a energia cinética de uma massa de gás perfeito é a temperatura absoluta dele, desde que não haja mudança de fase, tá? Assim, a energia interna, que a gente passa a chamar agora essa energia interna de um gás ideal, reduz-se a sua energia cinética. Então, no gás ideal, isso aqui é válido, tá? A energia interna vai ser igual à energia cinética dela. E tem essa equaçãozinha aqui, nRT. 3 sobre 2 nRT, onde N é o número de mols do gás, o R é a constante universal dos gases perfeitos e o T maiúsculo é a temperatura. Você pode estar se perguntando, professor, lá atrás, lá no Queimacete, a gente usava o delta teta, né? E agora a gente está falando que a temperatura é o T maiúsculo. Aqui tem que ficar bem claro para vocês, tá? A temperatura absoluta, nós estamos falando na escala Kelvin, tá? Kelvin aqui, variação de temperatura pode ser graus Celsius, pode ser graus Fahrenheit e ainda poderia ser até mesmo Kelvin, tá? Embora que agora a gente vai, ó, desprezar esse carinha aqui, então nós vamos ficar somente com Celsius e Kelvin, ok? Bem, o que a gente tem? Olha só, quando a gente pensa, então, na variação dessa energia cinética, o quanto está aumentando essa energia interna do corpo, a gente passa a pensar que a variação é sempre o estado 2 menos o estado 1, o estado final menos o estado inicial, tá? Se a gente for colocar essa equação aqui, a única variável mesmo que vai estar tendo diferença é a temperatura. O número de mols é o mesmo, você não vai aumentar a quantidade de gás. E, como o nome fala, isso aqui é uma constante, né? Esses dois números vocês não precisam se preocupar, porque normalmente o exercício fornece para a gente. Então, olha só, a constante é uma constante, não vai mudar nunca. Então, a única coisa que pode mudar aqui é a temperatura. Então, a gente reescreve a equação e ela fica assim, e é a que mais a gente vai estar utilizando nessa parte aqui, tá? A energia interna de certa massa de gás perfeito é função exclusiva de sua temperatura. É isso aí. Bem, agora vamos pensar. Essa temperatura ela pode aumentar, ela pode diminuir, ela pode ficar igual. Qual é a consequência disso? Olha só, se a temperatura do gás aumenta, sua energia interna também vai aumentar. Meio óbvio, né? Se a temperatura final é maior que a inicial, automaticamente você vai ter que as moléculas estão mais agitadas. Se a temperatura do gás diminui, sua energia interna também diminui. Mesma coisa ao contrário, né? Diminui a temperatura, automaticamente o grau de agitação das moléculas reduziu, e aí a gente tem que a energia interna também vai estar reduzida. E aí nós vamos ter que, se a temperatura do gás é a mesma, no estado final inicial, então não teve variação de energia interna. A temperatura é a mesma, ok? Agora, olha só, quando nós estamos falando desses dois casos aqui, onde tem variação de temperatura, nós estaremos falando de trabalho. Porque o gás, para se expandir, ele tem que realizar trabalho. E aqui nós estamos falando de trabalho lá do primeiro ano, tá? Aquele conceito lá de que você aplicando uma força em em alguma determinada situação, você consegue fazer com que essa força realize um trabalho. Aqui no gás não mudou nada, tá? Então vamos lá, trabalho envolvido na transformação do gás. O que a gente sabe? Que todo o trabalho é realizado por uma força. Fornecendo calor a uma massa gasosa, confinada em um recipiente cilíndrico promovido em bolo móvel, como aquela bomba de encher pneu de bicicleta, né? Até mesmo uma seringa. O gás se expande
E as forças exercidas contra as paredes do recipiente movimentam o embolo, colocando e realizando, então, o trabalho. Tá, vamos entender o que está falando ali. Aqui a gente tem uma área, tá? O gás está confinado nessa área aqui. Olha lá. O que vai acontecer? A gente vai pegar uma fonte térmica e essa fonte térmica vai passar calor aqui para esse sistema. Passou calor, quer dizer que as moléculas começam a se agitar mais, aumenta a energia cinética, aumenta a energia interna, e elas vão ficar cada vez mais agitadas aqui. O que vai acontecer? Você vai fazer com que tenha uma expansão aqui desse gás. Então, você vai estar envolvendo agora o volume. Você vai aumentar o volume desse gás. Bem, na expansão, as variáveis de estado sofrem alteração. Então, o embolo, o que acontece com ele? Ó, ele vai tender a subir. Quando ele sobe, o que acontece? Ó, a gente vai ter um deslocamento para esse embolo. Então, se eu desloquei devido à ação de uma força, eu realizei trabalho, tá? A equaçãozinha lá do primeiro ano. Bem, no estado inicial nós tínhamos um valor para pressão, um valor para volume e um valor para temperatura. Agora o que aconteceu? A pressão aumentou, o volume aumentou e nós temos também que a tensão, a temperatura, perdão, aumentou, né? E aí a gente cai na primeira lei da termodinâmica, que diz o seguinte, ó, quando um sistema passa por um processo termodinâmico, sua energia total é composta de duas partes, tá? Então, quando está acontecendo isso aqui, ó, é o nosso processo termodinâmico. São duas coisas que a gente tem que considerar, duas partes, tá? A energia externa e a energia interna. Bem, a energia externa diz o seguinte, é a energia trocada pelo sistema com o meio exterior na forma de calor e trabalho. Só que não faz parte do sistema, tá? É o que está para fora do embolo, por exemplo. E a energia interna será o quê? É a energia que está no interior do sistema. Ou seja, é intrínseca a ele, ao gás em questão que a gente está analisando, tá? Assim, todo balanço energético deve contemplar essas parcelas. E aí fica fácil descrever a relação que nós temos aqui. Quantidade de calor, variação da energia interna do corpo e trabalho. E aí nós temos a conhecida lei da termodinâmica, aonde a variação de energia interna do corpo vai ser igual à diferença entre a quantidade de calor e o trabalho, tá? E aqui a gente tem algumas condições, hein? Vai ter algumas consequências aqui que a gente tem que ficar esperto. Primeira coisa é observar que o sinal é negativo. Isso aí representa que o trabalho é negativo, tá? Isso nos remete ao fato de que essa expressão algébrica, isto é, o sinal desse termos, está atrelado a um significado do gás. Olha só a consequência disso. Quando a gente tem que a quantidade de calor é positiva, ou seja, ela é maior que zero, significa que o gás recebeu calor do exterior. Agora, se for negativo, significa que o gás cedeu o calor do exterior. Então tem que ficar muito esperto nisso daqui, tá? Porque lá no exercício ele não vai te dizer se é positivo ou negativo. Ele só vai te dizer lá, ah, o gás recebeu o calor. Pô, eu já sei que é positivo. Ah, o gás cedeu o calor. Então já sei que o calor é negativo e eu tenho que pôr na fórmula aqui o negativo. Agora, quando não tem calor, quando o calor é nulo, o que acontece? Significa que o gás não trocou o calor com o exterior. E aí a gente tem um negócio chamado de transformação adiabática. Todo o trabalho trocado se converte em variação de energia interna. Transformação adiabática deixa para os exemplos, tá? Lá eu volto a falar disso daí. Muito bem. Agora vamos pensar nessa outra grandeza aqui, ó, a variação da energia interna do corpo. A gente tem que, quando ela for positiva, significa que a temperatura do gás aumentou. Agitou, né? As moléculas, mais energia cinética, então a energia interna também aumenta. Variou a energia interna,
e aí nós temos ela negativa. Significa que a temperatura do gás diminuiu. Agora, quando ela é nula, quando não tem variação, significa que o processo é isotérmico. Mais uma coisinha para depois. Qualquer que tenha sido a troca com o exterior, a temperatura se manteve constante. É isso aí. Muito bem. A gente vai ter que o trabalho é maior do que zero. E aqui a gente vai estar falando da última grandeza que nós temos aqui. Então, se o trabalho é maior que zero e é positivo, significa que o gás sofreu expansão, né? Ou aquele embolo aumentou. O volume aumentou, portanto, o gás realizou o trabalho sobre o exterior. Agora, se o trabalho for negativo, aí é o contrário. Significa que o gás sofreu compressão. O volume diminui, portanto, o trabalho foi realizado sobre o gás. É quando, por exemplo, o sistema cede calor para o meio. É um exemplo, né? E quando o trabalho é nulo, significa que não houve variação no volume. Qualquer que tenha sido a troca com o exterior, não houve realização de trabalho do gás ou do exterior. Certo, pessoal? No finalzinho eu deixei as fontes para vocês aí e os sites de referência aí, caso vocês queiram dar mais uma estudada. E se vocês quiserem ir dando uma olhada nos exemplos relacionados aí à quantidade de calor e também a questão da primeira lei da termodinâmica, é só pegar os exemplos do livro e dando uma olhadinha, tá? Na nossa próxima aula, eu vou estar realizando alguns desses exemplos com vocês. Maravilha? Grande abraço. Até a próxima. É a energia trocada pelo sistema com o meio exterior na forma de calor. E o trabalho não faz parte dele, tá? Perdão, gente. Ó, eu vou... A energia é trocada pelo sistema de um meio exterior de forma de calor e trabalho, não fazendo parte dele. Tá, então assim, a energia trocada pelo sistema... Vou ter que editar isso. Muito bem, então olha só. A energia externa